Olá, muito boa noite a todos. O meu nome é Paula Garcia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala do Magnet System, com mais uma iniciativa do Magnet Stage. Espero que estejam todos bem dispostos. Estamos todos certamente muito ansiosos por ouvir a conferência de hoje. Eu, pelo menos, estou e já tenho aqui o meu caderno à mão para tomar notas e as orelhas bem abertas para ouvir tudo o que vai ser dito esta noite. Eu gostaria de relembrar, antes de mais, que estamos numa sala neutra, ok? E, portanto, nesta sala tratamos temas relacionados com internet marketing e marketing de rede. No entanto, não é permitido fazer qualquer tipo de propaganda a qualquer tipo de negócio ou a qualquer tipo de empresa, nem trocar contactos, ok? Agradecemos que respeitem estas regras, por forma a que tudo corra da melhor forma. Somos todos profissionais e estamos aqui todos para colaborar e para aprendermos, ok? Gostaria também de relembrar que esta iniciativa do Magnet Stage está aberta a todos os afiliados do Magnet System que queiram participar como oradores. Temos tido conferências realmente excepcionais com oradores de excelência que nos têm trazido temas que têm sido muito úteis, muito proveitosos para toda a comunidade, e estamos abertos para que mais pessoas possam subir a este palco e mais pessoas se deem a conhecer e partilhem connosco as suas experiências, o seu conhecimento, para proveito de toda a comunidade. Então gostaria de pedir para todas as pessoas que tenham algo para partilhar connosco que seja útil, okay, dentro da ética que é o Magnet System, que se candidatem a participar no Magnet Stage como oradores. Okay? Imaginem o que é ter uma audiência de 100.000 pessoas para vos ouvir. Okay? Vocês não imaginam o potencial que têm aqui à vossa mão, à vossa disposição. O palco é vosso. Estamos abertos a candidaturas com pés e cabeça, como é óbvio, e, portanto, qualquer tema relacionado com a internet marketing, marketing de rede, desenvolvimento pessoal, será bem-vindo, ok? Portanto, por favor, se têm alguma coisa para partilhar connosco, estamos aqui de braços abertos para vos acolher e toda a comunidade agradece. Basta, dentro da comunidade do Magnet System, irem ao grupo que está criado do Magnet Stage, verem lá as condições de participação e enviarem para mim um e-mail com a vossa ficha de candidatura. Tem lá os meus contactos, podem contactar comigo por e-mail ou até mesmo pelo Skype para que eu vos possa ajudar e possamos trocar algumas ideias, ok? Então, posto isto, para não perdermos mais tempo, vamos então tratar do tema que nos trouxe aqui hoje, que é como falar em público. E este tema é realmente muito pertinente porque mesmo aquelas pessoas que pensam que nunca terão necessidade, se calhar, de subir a um palco, não é? E de falar para muitas pessoas, ainda assim a nossa postura, para nós que estamos dentro do internet marketing e do marketing de rede, é muito importante. Por exemplo, para fazer vídeos, por exemplo, para falar em salas de conferência como estas, porque toda a nossa linguagem não verbal é importante e a forma como comunicamos, como falamos, é realmente muito importante. Hoje temos uma oradora de excelência, que é a Bia Pomar, quem eu tenho o prazer de ser amiga e conhecer já há algum tempo. E quando eu conheci a Bia, ela ainda corava quando subia ao palco. No entanto, ela venceu as suas dificuldades, o seu medo, foi assim um bocadinho que empurrada, não é? Superou essas dificuldades que ela tinha e hoje em dia a Bia é um animal do palco, se assim podemos dizer, não é? Passando a expressão animal. Ela realmente tem uma figura espetacular, transmite a sua mensagem como ninguém, tem uma presença incrível e, portanto, é a pessoa ideal para nos vir falar hoje sobre este tema na primeira pessoa, depois de ter passado por todas as dificuldades e as ter superado. Portanto, gostaria que me ajudassem a receber, como ela merece, com um grande clap, clap, clap aí na tela, a minha querida amiga, uma profissional de excelência, uma internet network marketer, okay? A Bia Pomar, que nos vai falar então como falarmos em público. Muito boa noite a todos, uma excelente conferência. Força, Bia! Pomar, a Paula deixou-me sem palavras com a apresentação que ela fez. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Então, antes de começarmos, vou só contar um bocadinho da minha história para vocês me conhecerem. Então, eu nasci no interior de Portugal, vim estudar para Lisboa
E todo este meu medo de começar a falar em público, não é? Comecei a ter que o superar a partir daí, não é? Fui quase que abandonada, entre aspas, em Lisboa, não é? Tive que me desenrascar, tive que me virar e tive que começar à procura de soluções. Terminei o meu curso, sou licenciada em Matemática Aplicada, era analista programadora e casei com o Rui Lemos, que é o meu marido. Não me casámos, mas estamos juntos há muito tempo, há 12 anos já. E então tivemos uma filhota pequenita. Foi nessa altura que a vida começou a mudar a minha perspectiva de vida. Eu trabalhava muitas horas e comecei a pensar que realmente eu não tinha tido uma filha para deixar nas mãos dos outros. Eu queria trabalhar por mim, eu queria ser uma pessoa contributiva para o orçamento familiar e queria realmente trabalhar a partir de casa para ter o tempo e a disponibilidade para a ver crescer. Foi nessa altura que o marketing de rede veio até nós. Quando nós pedimos alguma coisa, nós encontramos, não é? Nós alcançamos. Então foi nessa altura que o marketing de rede veio até nós. Consegui despedir o patrão 2 anos depois. Desde essa altura para cá trabalho essencialmente com o marketing de rede e agora, não é, com o internet marketing. Mas eu era uma pessoa muito tímida. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu e o Rui Gabriel éramos os dois, ficávamos os dois encolhidos atrás das colunas nos eventos. E se ninguém notasse pela nossa presença, melhor ainda, era fantástico. Se alguém nos dirigia a palavra, eram ai Jesus, não é? Ficávamos nervosos. E esse meu medo foi, eu tive que o superar, eu tive que ir a pouco. Mas o mais importante de tudo, neste processo de cada um de vocês perder o medo de falar em público, é o seguinte. Vocês têm que querer. Primeiro, cada um de nós tem que querer. E depois, a partir daí, as coisas vão começando a acontecer, não é? Mas, se tu não quiseres desenvolver esta capacidade, não há nada no mundo que te faça mudar. Esta é uma fobia, agora, até quando estava a preparar mais este tema, andei a pesquisar, e esta fobia é uma fobia que nas estatísticas diz que 1 em cada 4 pessoas tem realmente medo de falar em público, ok? Não gosta nada e fica desesperado. Então, cada um de nós tem que achar, tem que se ultrapassar para começar a desenvolver esta capacidade. Temos que depois, não é? Temos que dar o salto e temos que começar a visualizar-nos. Foi isso das primeiras vezes que eu fiz. Eu comecei-me a visualizar no palco, eu comecei-me a visualizar primeiro com 10 pessoas numa sala, depois com 20, com 30 e assim sucessivamente. Mas o meu percurso deste desenvolvimento de eu começar a falar em público veio realmente aqui da internet. As primeiras vezes que eu fiz uma conferência ou que falei em público foi através da internet. Foram conferências online e a nossa história é muito engraçada. Era eu, o Rui Gabriel, o Rui Lemos e o Silvio. Praticamente nós começámos na mesma oportunidade de marketing de rede ao mesmo tempo. Então não havia muita gente, então não havia volta a dar. Éramos os 4, rodávamos os 4. E tinha que ser, não é? Tinha que ser. E por esse empurrão deles os 3, não é? Eu fui obrigada a desenvolver a minha capacidade. E por isso eu queria deixar aqui uma muito obrigada a eles os 3. Eles sabem que é devido àquilo que eles fazem todos os dias, que me empurram, que eu hoje em dia desenvolvi esta capacidade e sou a pessoa que sou, ok? Então queria deixar aqui muito obrigada a eles. Agora, depois de fazer a minha pequena introdução, para vocês me conhecerem, para conhecer um bocadinho do meu percurso, queria vos começar a falar então de como fazer uma apresentação em público. Como realmente desenvolver essa capacidade, como começar como delinear tudo, não é? Como a pessoa começar a ver o que é que tem que fazer. Falar de alguns aspectos técnicos, não é? Teóricos, e vamos aliando sempre a teoria a tudo isto, porque a teoria tem que existir, não é? Mas a prática leva depois à perfeição. Ninguém nasce ensinado. Nunca as coisas vão sair perfeitas a 1000%.
Mas nós vamos trabalhar todos os dias um bocadinho mais para que as nossas metas consigam ser atingidas, não é? Então, é a capacidade do praticar, 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 até as coisas começarem cada vez mais a saírem com à vontade. Então, qual é o objetivo desta nossa conferência? O objetivo é nós proporcionarmos aos participantes, a todos vocês que estão aqui hoje, a oportunidade de analisarem o vosso desempenho como instrutor, apresentador, orador e começarem a aperfeiçoar esta técnica nas comunicações, em apresentações, com a utilização de técnicas e de recursos. O objetivo aqui é que cada um comece a desenvolver, ele próprio, cada um que está aqui, começa a desenvolver-se porque isto é um caminho que cada um de nós tem que percorrer, não é igual para todos. Então, cada um de nós tem que começar a percorrer o seu caminho e a delinear esse caminho para começar a ser um melhor orador na sala. Então, quais são os princípios básicos da comunicação? Primeiro, o apresentador quer comunicar uma mensagem, quer transmitir a sua ideia, o seu ponto de vista. Os sujeitos sentados na sala, neste caso são vocês, não é? Não querem necessariamente ouvi-la, não é? Podem estar aqui à espera de um próximo orador, ou sentados numa sala podem estar contra vontade. Por exemplo, vocês estão aqui na net, não é? Na internet, mas estão aqui nesta sala e começam a navegar, começam-se a distrair por outras páginas, não é? Então, nem sempre as pessoas que nos estão aqui a ouvir querem ouvir a mensagem que nós temos a transmitir. Então, o apresentador é o único que quer comunicar realmente a mensagem. É ele que está interessado em transmitir. Existe um teorema fundamental da comunicação que diz que a mensagem não é compreendida pelo público e a culpa é sempre do apresentador, do emissor, de quem está a transmitir. Se eu não consigo passar a minha mensagem, a culpa é minha. Foi a forma como eu estruturei a minha apresentação, foi a forma como eu delineei o meu diálogo, é minha, não é de mais ninguém. Não é? As pessoas podem estar contra vontades aqui, mas se eu não me fizer compreender, a culpa é minha. Sempre minha, ok? Então temos que melhorar. Regras de ouro para a comunicação. Falem só daquilo que sabem. Falem dos vossos temas que vocês conhecem. Quando a gente começa a entrar por temas ou utilizar expressões que não estamos muito à vontade, as coisas não correm bem. Então, falemos somente da experiência. Não é? Eu venho aqui falar hoje da minha experiência, porque realmente eu passei as passinhas do Algarve, como é uma expressão muito portuguesa, não é? Para chegar e para todo o meu à vontade que tenho hoje em dia. Então, falar com conhecimento de causa e vocês investigarem muito o tema que vocês querem falar. Falem de temas que vos entusiasmem. Porquê? Porque é muito mais fácil nós falarmos de algo com que nós nos sintamos bem do que se nós estivermos a falar de uma coisa que a gente não se sinta bem. Não conseguimos transmitir, reconhece-se na voz, se nós estivermos presencialmente, reconhece-se em palco, não é? Quando nós não estamos à vontade ou o assunto não nos é muito íntimo, as coisas não são transmitidas da mesma forma, com a mesma intensidade. E delineamos um plano de ação. A importância, primeiro, temos que saber qual é a importância da comunicação, o que é que nós queremos passar, não é? O que é que dessa aquela mensagem, quais são os pontos fundamentais. Temos que ter elementos básicos, que nós já vamos ver. Existem muitas barreiras na comunicação, nós também vamos analisar. Ter um processo de uma apresentação eficaz, nós vamos ver, e vamos planear e vamos executar essa apresentação. Então, há um plano a seguir antes de nós começarmos a falar e a construir a nossa apresentação em público. Então, primeiro, quais são as barreiras que nós temos? Existem sempre barreiras numa apresentação. Eu, que sou aqui o emissor, tenho uma barreira, não é? Eu quero transmitir uma mensagem, mas o meu receptor, que são vocês, podem não estar aptos a recebê-la, podem estar com a cabeça na lua, não é? E não estarem aptos. E há aqui uma barreira, gera-se uma barreira.
Mas eu, como emissor, no final, eu vou querer saber qual é o feedback. E nem sempre o feedback, não é, que as pessoas me dão é aquele que eu quero ouvir. Então aqui também se criam barreiras na transmissão da mensagem. Existem muitas barreiras e nós vamos dividi-las em duas partes. Por um lado, as barreiras do emissor, ou seja, da pessoa que está a falar. A pessoa pode ter dificuldade em se expressar. Eu posso falar por mim, porque eu às vezes, eu agora já tenho muito mais calma, mas no início, como eu não me sentia à vontade a falar, não é? Então eu queria que a conferência ou em palco que aquilo terminasse o mais rapidamente possível. Então eu tentava ir muito rápido, falava rapidamente. E às vezes as palavras não saíam, o som todo não saía, não é? Então eu tinha muita dificuldade em terminar as frases. E isso é uma das barreiras que nós devemos, como oradores, devemos aprender. Falar pausadamente, respirar, não é? Devemos aprender a eliminar as dificuldades em exprimirmos. A timidez, não é? É a pior coisa, não é? Do emissor. Somos muito tímidos, temos muito medo de expressarmos as nossas opiniões. Mas, a pouco e pouco, esta barreira tem que ser eliminada. Falta de incentivo para nos expressarmos, não é? Eu tenho muito incentivo cá em casa, o Rui está sempre a incentivar-me, todos os meus uplines, todas as pessoas que trabalham comigo na minha oportunidade da rede estão sempre a incentivar-me, querem ouvir mais. Então, nós temos que também ter escolha inadequada do momento ou do local, não é? Pode não ser aquele momento certo e a hora certa para nós fazermos aquela exposição. Uso de expressões e termos desconhecidos, já falámos aqui há pouco, não é? Então, se a gente não sabe evitar, passar à frente, nem nos lembrarmos, não passarmos por lá, não entrarmos nesse caminho. Imprecisão nos conceitos, quando a gente não sabe do que é que estamos a falar, então a gente não consegue concretizar e não conseguimos transmitir a nossa mensagem, não é? E não conseguimos transmitir os nossos conceitos. Pouca clareza do objetivo, ou seja, no início não explicarmos realmente o que é que vamos falar, a utilização incorreta da voz, não é? Devemos ter cuidado, atenção, não sermos agressivos, não falar muito alto e, por último, uma destas barreiras é a utilização incorreta dos recursos, de PowerPoints, da sala. Nós vamos analisar depois estes aspectos um bocadinho mais à frente, todos em mais pormenor. Mas temos que todos estes pontos que nós estamos a falar aqui podem impedir a que eu transmita a minha mensagem, podem impedir a que eu faça uma barreira entre mim e a pessoa que vai receber. Por outro lado, também existem barreiras que nós vimos naquela imagem ao contrário, não é? Existem barreiras do receptor. Então, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que o objetivo dele estar aqui, por exemplo, nesta sala, pode ser diferente daquele objetivo que eu quero transmitir. Existem muitas vezes estereotipos e preconceitos acerca do que se vai se falar. Existem muitas distrações que a pessoa pode utilizar. Então, nós aqui não estamos cara a cara, não é? Aqui existem mais distrações do que ao vivo, existe descrédito no transmissor ou na mensagem que se quer passar, não é? As pessoas ficam, por exemplo, quando estamos a falar do marketing de rede, há muita gente que está desacreditada desta opção, não é? Não acredita, pensa que é uma pirâmide, pensa que aquilo é tudo uma seita. Então existe um descrédito já anteriormente, não é? Da parte do receptor pela mensagem que vai ouvir. O ambiente desfavorável, se for numa sala, não é? Pode estar muito calor, pode estar ruído. Então temos que tentar eliminar essas barreiras. E desnível do conhecimento. Muitas vezes, esta eu acho que para mim é considerada a barreira do setor. Muitas vezes a pessoa que nos está a ouvir não conhece o assunto. É um assunto completamente desconhecido, ele está ali para aprender. E se nós não conseguirmos captar a atenção, não é? Ele, como o desconhecimento é muito grande, ele vai-se embora, não é? A cabeça começa a vaguear, começa a pensar noutras coisas e não consegue acompanhar o ritmo. Existem 3 níveis de comunicação que nós temos que ter atenção. Temos a comunicação não verbal,
que é transmitida por gestos, não é? Comunicação emocional, que é transmitida através da nossa cara, da nossa postura. Aqui na internet é transmitida pela nossa voz. Vocês conseguem perceber perfeitamente se eu estou a falar do coração, se estou a falar com entusiasmo, não é? Por exemplo, se há pessoas que estão muito entusiasmadas, mas falam com um tom de voz muito baixinho, não é? Não demonstra a comunicação, não é? Não demonstra a emoção. E, por fim, existe uma comunicação intelectual, ao nível da mensagem que nós vamos passar. Então, vamos analisar um bocadinho. Como é que nós comunicamos? Apenas 7% daquilo que eu vou falar, vocês vão conseguir absorver. E isto essa é a regra do ser humano, não é? Depois, pelo interesse vocal, pelo meu tom de voz, pela forma como eu me expresso, 38% vai ser a minha linguagem corporal. Como aqui estamos na internet, não é? Mas se a minha linguagem corporal, se eu estiver aqui desleixada, não estou a falar com tanto entusiasmo, e vocês vão perceber. Então, nestas conferências que nós fazemos aqui na internet, nós temos... a nossa cabeça tem que perceber, tem que transmitir a mensagem de uma forma muito diferente. Nós temos que saber dominar todo este assunto, estarmos entusiasmados porque deram-nos a oportunidade de nós falarmos. Então, tudo isso transmite muito, muito, muito entusiasmo. Pelo menos 93% da sua imagem pública depende mais da forma como a gente age e fala o facto daquilo que dizemos, não é? Os sinais não verbais. Se nós estivermos com a vontade em cima do palco, se nós estivermos descontraídos, se nós estivermos bem, não é? Se nós estivermos bem, as pessoas... A atenção é chamada a essas pessoas é mais atraída do que realmente toda a mensagem que nós estamos. Se nós estivermos de uma forma descontraída e se agirmos de uma forma normal, é muito importante que a pessoa se conheça. Quem não gostar da sua voz, por exemplo, vocês aqui, não é? Aquilo que podem fazer é gravarem a vossa voz e ouvirem-se. Vocês têm que conhecer a vossa voz, conhecer o ritmo com que falam. Se falam de uma forma normal, se falam de uma forma muito monotónica, não é? A gente não pode dizer assim, eu estou muito entusiasmado e falar com um tom de voz baixo, não é? Se eu estou muito entusiasmada, a clareza na voz, tenho que falar alto, tenho que me expressar bem, tenho que dizer as palavras bem. Então é importante que antes de a gente começar a comunicar, cada um de nós treinar a nossa voz. Ouve não é a voz que os outros ouvem. Então há que treinar. E neste treinamento eu vou dar algumas dicas. Vocês gravem um discurso vosso, aquilo que vocês acharem mais conveniente. Leiam um texto em voz alta, ok? Gravem. E depois ouçam esse texto. Vocês vão ver, há palavras que vocês não conseguem fazer dicção, há frases em que a gente não consegue terminar, não é? Então temos que nos conhecer. Aí há pouco tempo o meu amigo Rui Gabriel, ele tem um produto, não é? Então tem um livro e ele fez a gravação da voz de algumas partes desse livro. E ele disse-me que realmente tinha sido difícil estar a gravar aquelas partes do livro por voz, porque ouvir-se depois, tentar corrigir e atualizar, aquilo era difícil para cada um. Então é um aspecto importante, nós temos que nos conhecer, melhorar a nossa dicção, no ritmo com que falamos. O comunicador é um ator. Eu que estou aqui sou um ator, não é? E ator, não é? Todos os atores, eles têm formação, eles treinam-se, treinam a sua voz, se falam de uma forma clara e de um certo ritmo. Porquê? Porque se eu não tivesse treinado esta formação, eu li várias vezes todos os slides que estão aqui, não é? Eu não sabia, na minha cabeça eu não tinha os slides, não é? Um a seguir ao outro e não conseguia falar da mesma clareza.
Então, o texto que vocês estão a ler, o texto que vocês estão a falar, não é? A formação que vocês estão a dar, quando nós estamos a falar, nós temos muito, no início então é realmente incrível, nós utilizamos muitos bastões, muitas aquelas frases de ok, isso faz com que a gente arraste a frase, não é? Aqueles bastões da fala, arraste, aquelas bengalas, não é? Arrastam-se para que os nossos pensamentos se organizem e a gente consiga dar a volta à coisa e vai desenrolando todo o nosso texto, não é? Então, aprendam histórias e usem certas metáforas para que o vosso texto fique de uma forma clara e bem estruturado. Depois, o comunicador é um ator. Parte 2, os movimentos, os gestos. Eu sou uma pessoa que falo muito por gestos. Se vocês me vissem desse lado, vocês iam ver. Eu estou sozinha, estou a falar para o ecrã, mas eu continuo a fazer gestos. É incrível, vou-vos contar. A minha filha tem 7 anos. E muitas vezes ela está ao meu lado quando eu estou a fazer as conferências. Então ela está-me sempre a bater nas mãos, porque eu mesmo a falar para o ecrã, não é? Eu continuo a fazer os gestos como se estivesse a falar em público. É muito engraçado e às vezes eu sei que são excessivos, tenho controlado, não é? Porque isto é tudo uma aprendizagem, tenho controlado muito para que pareçam depois mais normais e naturais. Não exagerem no humor, não é? Se eu começar aqui a fazer muitas gargalhadas e a estar-me sempre a rir, não é? Vocês também não ficam dizer aquela moça está um bocadinho doida, não é? Mas obviamente que deve haver humor, mas de uma forma com bom senso. Ainda e sempre devem, se estiverem presencialmente, façam contacto visual com as pessoas que estão na plateia. Eu vou-vos dar uma dica. Eu no início, quando faço muito isso, começo sempre por fixar alguma pessoa que eu já conheço. E isso ajuda-me a relaxar, ok? Então, no início eu olhava muito para o Silvio, porque o Silvio é uma pessoa que fica com uma paz de espírito quando nós estamos a falar. Muito concentrado a ouvir naquilo que nós estamos a dizer, então eu olhava muito para ele e isso deixava-me relaxada. E ele tem um dom, porque ele olha para nós e vai mexendo a cabeça, vai dizendo que sim. Isso dá-nos a confiança daquilo que estamos a dizer. Então tenham sempre alguém na plateia que vocês conheçam, que vocês estejam à vontade e criem esse impacto com essa pessoa. Depois, à medida que começam a relaxar, vocês passando, não é? Vão começando a olhar para outras pessoas. Relaxem o vosso corpo. Sabem o que é que eu fiz antes de vir para aqui? Estive a pintar desenhos com a minha filha. Meia hora antes de aqui na sala, na conferência, meia hora não, 1 hora, que ela já se deitou há algum tempo, estive a pintar com ela, estive a relaxar, estive a contar uma história com ela. Essa foi a minha forma de relaxar. Foi a minha forma de descontrair. Em caso de dúvida, improvisem. Se vocês não estiverem muito à vontade, improvisem, uma improvisaçãozinha assim no meio, ninguém desconfia, ninguém por nada. Agora, vamos perceber como é difícil receber o feedback. Porquê? Porque é difícil aceitar as nossas ineficiências. Ninguém gosta de ouvir a dizer que não se saiu bem, que esteve menos bem, não é? Ninguém gosta que quando alguém não está a ser bons, não é? Ninguém gosta de ouvir a parte negativa. Mas temos que aprender a ouvir aquilo que cada um diz. Olha, tens que melhorar aqui, olha, tens que melhorar ali, não é? Então temos que aprender. É difícil, claro que é. Custa muito, custa horrores. Mas temos que ouvir e temos que admitir das outras pessoas. Quando começamos então, no início, quando começamos a fazer apresentações, nós não estamos preparados para ouvir, não é? Nós preferimos falar. Isto já vem também do ser humano, não é? Mas Deus, como diz o meu Deus, nos 2 ouvidos e uma boca. Portanto, nós devemos ouvir mais do que falar. Não é? Então, quando precisamos de mudar o nosso comportamento, nós reagimos defensivamente.
não é? O ser humano não gosta da mudança, como é óbvio, então quando criticam algum aspecto daquilo que nós consideramos que é bom, não é? Nós sentimos-nos mal, então nós não queremos ouvir. E isso faz com que a gente não receba a mensagem toda do feedback, não é? Então, quando isso acontece, nós paramos de ouvir, desligamos, negamos a realidade, não é? Agredimos o emissor, apontamos-lhes também os seus erros, e isso faz com que a gente não evolua, faz com que a gente não consiga dar o salto, não é? Que a gente não consiga acompanhar. Então, para que o feedback da nossa parte seja bem interpretado, vocês têm que eliminar todos estes comportamentos, tentar eliminar ao máximo. É difícil? É, mas com algum treino e persistência nós conseguimos. É difícil dar o feedback. Todos nós gostamos de dar conselhos, não é? Sentimos-nos importantes quando falamos, quando dizemos o que é que correu bem, não é? Quando elogiamos as pessoas, todos nós gostamos. E muitas vezes recorremos a esta forma de uma forma errada, utilizamos de uma forma de agressão. Por exemplo, olha, tu estiveste muito bem, mas estiveste com as mãos sempre dentro dos bolsos. Não é? Nós devemos dizer isto de outra maneira. Dizemos assim, olha, deves corrigir a tua postura. Estão a ver? Então, nós a dar de feedback também muitas vezes é difícil. E quando estamos do outro lado, temos que nos colocar no papel da pessoa que esteve a falar. A mensagem, o feedback é dado quando ninguém sabe do que é que se está a falar, não é? Esse senhor que vocês estão a ver aí no meio, ele está a querer transmitir uma mensagem, mas ninguém sabe do que é que ele está a falar, então ele continua a tentar fazer-se ouvir, mas ninguém lhe consegue dar o feedback porque ninguém lhe consegue fazer entender a mensagem que ele quer, não é? Então, temos que tentar nossos feedbacks. Agora, vamos passar à parte técnica de começar a delinear e a fazer uma apresentação eficaz. Existe sempre um planeamento. Fazer uma apresentação sem antes planear vai dar treta, ok? Não vai sair bem. Então, primeiro planear. Depois de planearmos, de sabermos ser essa apresentação, temos uma preparação geral, temos uma estruturação de todo o nosso tema, temos uma preparação pessoal, que é muito importante, e no final é que vem então a execução, vem essa parte. Vamos ver alguns aspectos. A preparação geral. Para que treinar? Não é? Para quê? Porquê? Não é? A quem é que eu tenho que treinar? Em quanto tempo? Porquê eu? Onde é que eu vou fazer a apresentação? Quanto tempo tenho até chegar a esse dia da apresentação? Para que treinar? Para ser o melhor, para dar o melhor aos meus oradores? Todas as pessoas, elas merecem. Porque para eu estar aqui esta noite, não é? Teve que haver um convite, e a Paula acabou de o fazer no início da conferência, ela fez um convite a toda a gente. Neste momento estão 123 pessoas aqui na sala. Todos a estarem aqui presentes, não é? Então, hoje eu disse que sim, fui eu a escolhida. E porquê? Porque eu quero passar um bocadinho daquilo que foi a minha experiência, aquilo que as pessoas também consigam superar. Então, primeiro, a preparação do ambiente, a preparação da sala, se for presencial, a luz do dia, a acústica, vermos o som, se está boa ter ruídos exteriores, onde é que eu vou estar a falar. Por exemplo, eu e a Paula, uma hora antes da conferência nós testámos o som, testámos a passagem dos slides, meia hora antes voltámos a fazer. Então, existe sempre uma preparação do ambiente. Eu, por exemplo, o meu computador aqui, às vezes em casa, perde a rede, então eu tive que vir para outra divisão, ligar-me ao cabo, que é para eu estar... A internet não vai faltar, pelo menos a wireless, não é? Então há uma preparação de todo o ambiente que envolve a apresentação. Agora, estruturação. O que é que será abordado? E como é que eu vou medir os resultados?
não é? Vamos ver estas partes. Então, a estruturação. Primeiro, vamos desenvolver o conteúdo, não é? Pesquisar muito sobre o assunto. Uma semana atrás que eu disse à Paula que ia falar sobre este assunto. Então, todos os dias eu tenho ido à internet procurar documentos, sites, blogs que falam acerca deste assunto. Se bem que era uma coisa que, para mim, estava a ser... eu já tinha desenvolvido já tinha começado a desenvolver a capacidade, mas fui procurar alguma teoria em tudo isto que eu tinha aprendido, não é, de uma forma assim mais brusca. Então, utilizar o meu próprio conhecimento, utilizar a experiência de outros apresentadores. O meu mentor nesta parte das apresentações, eu tenho que reconhecer aqui que é o Silvio Fortunato. Sempre o elogiei muito, sempre gostei muito de ver em palco, ok? É uma pessoa que eu sigo e gosto de ver em palco. Gosto muito de ver o Rui Gabriel também no palco. Online é um espetáculo. Paula Garcia, Rui Lemos, muitas pessoas que fazem mentores para mim nesta área. Procurar ideias no nosso dia-a-dia, procurar muitas ideias, usarem referências bibliográficas para desenvolver nossos conteúdos, pesquisarem se já existem audiovisuais sobre esse assunto e verem esses audiovisuais, colecionar informações que são realmente relevantes e tirar muitas notas. A Paula disse no início que ela já estava prontinha para ter ali o caderno sempre à mão. Eu ando sempre com um caderno, até nós mulheres, não é? Temos várias malas e eu tenho sempre um caderno em todas as malas porque estou no meio da rua, lembro-me de alguma ideia e vou tomando anotações. Então, quando estamos a preparar um assunto, as ideias, a nossa cabeça, não é, começa a procurar. Então, nós queremos falar acerca de um determinado assunto e a nossa biblioteca na nossa cabeça começa a ir à procura. E as ideias surgem. Se vocês não tiverem um bloco de notas, um papel para anotar, essa ideia vai ser, por mais que a gente pense que a nossa cabeça, que temos memória de elefante, isso não acontece. Posso-vos dizer. Agora, depois temos, para a nossa apresentação, teremos 3 partes. Primeiro, a abertura, como é que vamos elaborar essa abertura, o conteúdo que vamos lá ter, o tema central e depois, finalmente, como é que nós vamos encerrar. Vamos falar destes temas. Comece com a sua apresentação, não é? Então, vocês viram que eu segui a regra, não é? Apresentei para vocês me conhecerem um bocadinho, dar uma visão geral do assunto, esclarecer os objetivos no início, o nosso tema de uma forma criativa e não nos devemos alongar muito, porque depois temos a parte do tema central para desenvolver todas as nossas ideias. Demonstrem sempre confiança. Não se desculpem. Mesmo que vocês estejam nervosos, não é desculpa, ok? À medida que o tempo vai passando, vocês têm que relaxar. Porquê? Porque vocês estudaram e porque vocês estão confiantes com aquilo que vocês vão falar. Façam das expectativas, não é? Às vezes é difícil porque as pessoas têm muito mais expectativas e nós ficamos um bocadinho a tremer. Então, relaxar, porque vocês vão conseguir passar a mensagem. Cada um de nós estudou muito aquele tema que vai apresentar. No tema central, como é que nós devemos fazer? Distribuir bem o tema para cada um dos assuntos, fazer um esboço dos pontos principais, tópicos depois para aprofundarmos, não é? Organizar a sequência das ideias, tem que haver uma organização lógica, senão também cá dentro, nós que estamos a falar também não sai, não é? Suavize e alivia a carga de informação. Para quê? Para que o receptor consiga absorver tudo. Dê muitos exemplos, estatísticas. Se for uma apresentação que vocês utilizem slides, utilizem gráficos, se tiverem, não é? Se for possível. E nunca percam o objetivo. Mesmo que possa, aqui durante a apresentação, eu desviar-me um bocadinho, dar exemplos e que saiam um bocadinho fora daquilo da apresentação, vocês têm que voltar rapidamente ao assunto, não é? Sejam naturais e sinceros. Se vocês forem, percebe com quem é que está a lidar. No final, como é que nós fechamos? Não seja excessivo, não é? Quando for mesmo para finalizar, não encha chouriços, não é? Não cometa enrolation. É uma coisa que eu, às vezes
Vocês já repararam que existem certas pessoas que quando estão a terminar dizem sempre assim: bom, e por último, e continuam a falar, e agora vou só dizer isto para terminar, e continuam a falar, e mesmo já no fim, mas continuam sempre. Então não vale a pena nós estarmos a dizer que estamos já no fim, se nós ainda não vamos concluir, não é? Isso faz com que a pessoa, pelo menos eu sinto-me assim, eu quando nunca mais te calas, não é? Então, tentem, não é? Se é para fechar, encerrem rapidamente. Se disseram, não vale a pena vocês estarem agora a irem buscar essas conclusões, ok? Essa informação. Sejam muito breves e efetivos na vossa conclusão. Terminem com o vídeo e abram sempre um espaço para perguntas. Vocês não se inibam, ok? Abram sempre um espaço para perguntas para vocês poderem dar ainda mais o vosso conhecimento. Mostrem a importância do que expuseram muito sucintamente, muito rapidamente, ok? Muito importante. Agora a preparação pessoal. Assumam a responsabilidade de tudo. Também corra mal, é minha responsabilidade de que esta conferência corra bem, de que tudo aquilo aqui corra bem. Não é? Às vezes podem haver problemas técnicos, mas eu sou responsável. Estão a ver? Importante. Adquiram confiança. Vocês sabem que vocês estão a falar de algo que vocês gostam, de algo que vos faz feliz, então vocês têm que adquirir confiança. Treinem. E no final, façam isso, né? Nós aqui online fazemos muito, testamos várias vezes o som, a ver se os slides estão a andar para a frente e para trás, porque são coisas que muitas vezes, né, emperram, não andam para a frente. Então, e se é então presencial, existem muitos aspectos que vocês têm que ver. E já vamos falar acerca de alguns desses aspectos. Estão a ver? E descontraiam. Na preparação pessoal, vocês têm que ter um momento para relaxar, descontrair, para estarem à vontade. Agora, na preparação pessoal, existem também recursos que são instrucionais, ou seja, que são os audiovisuais ou somente os visuais. Os visuais, ou seja, o material visual, vocês estão todos aí a ver os slides, né? Esses apelam ao sentido. Depois, se nós tivermos, por exemplo, se eu tivesse aqui um vídeo, não é? Isso era um audiovisual, e o vídeo apela à minha visão e à minha audição, não é? Então, vocês têm que preparar esses recursos de uma forma muito importante e com muito carinho. Depois, qual é o propósito de vocês terem este tipo de recursos? Eles geralmente são apoio, eles estão-nos a guiar, não é? Eles são o nosso espelho, não é? Demonstram o nosso conhecimento, eles ilustram a mensagem que nós queremos passar, eles vão nos ajudar que a gente se esqueça do que vai acontecer a seguir, não é? Eles vão guiá-los, porque estão aqui todos estruturados, estão todos a seguir uns aos outros, e quando eu tenho um guia, não é? PowerPoint, por exemplo, eu elimino aquilo que não é necessário, não é? Aquilo que não é importante dizer. E vai sempre haver imprevistos, ok? Numa apresentação vão sempre haver imprevistos, vocês têm que saber isso, ok? Que podem acontecer, nós tentamos eliminar ao máximo, mas às vezes eles existem. O vídeo não passa, o slide não entra, existe muita coisa. Temos outro tipo. Temos, por exemplo, um quadro magnético com giz, temos cartazes, temos banners, temos flipcharts, temos projetores, temos leitores de vídeo, DVD, os microfones, esse tipo nós temos que ver se todos funcionam, todos aqueles que nós utilizamos. Isto é mais para apresentações presenciais, mas que vocês podemos ter essa checklist, não é? Medir os resultados através de quê? Ao solicitarmos feedback, não é? No final, não é? Nós fazemos, então, e agora alguém tem alguma pergunta? E a partir daqui nós começamos a aceitar o nosso avaliações orais, exercícios práticos. Muitas vezes vocês já repararam que às vezes vão à apresentação e no final dão sempre um questionário. Eu vou-vos contar uma história. Este fim de semana levei a minha filha de 7 anos
aqui da cidade onde eu moro. E no final, fui à biblioteca porque ela está a aprender a ler, né? Já sabe ler, mas aquilo está difícil de entrar o gosto da leitura, né? E o Rui pensámos que seria bom levá-lo a um sítio onde houvesse muitos livros, que fosse uma forma divertida. Na biblioteca, aos sábados à tarde, existe a Hora do Conto. E nós assistimos à Hora do Conto. No final, uma folhinha para nós dizermos como é que nos tínhamos sentido em relação ao ambiente, em relação às pessoas que estavam a falar a hora do conto. Então, estes são exercícios por onde nós vamos buscar se as coisas realmente correram da forma que nós estávamos a tentar expor. É isso, muito importante. Podem em certo tipo de conferências existem avaliações, não é? Existe a ver se as pessoas conseguiram perceber a mensagem. Existem muitas formas de vocês tirarem feedback, né? De medirem os resultados. Agora, por fim, vamos ver qual é, não é? Já planeámos, já estruturámos e agora vamos então à execução. Então, na parte da abertura, nunca se esqueçam de dizer o vosso nome. A experiência que vocês tiveram, a empresa, contar resumidamente a vossa história, aquilo que vocês são, em qualquer lugar que vocês estejam a contar. Pode ser uma apresentação longa, pode ser de meia hora, não é? Se for uma apresentação de meia hora, tirem 2-3 minutos para contarem aquilo que vocês são. As pessoas gostam de conhecer, gostam de saber com quem estão a lidar. Quando estão, mantenham a cabeça erguida, mantenham-se com o tronco firme, sintam que estão com os pés no chão, não é? Tenham tudo organizado, as anotações, os vossos auxílios e comecem a falar quando sentirem que já as pessoas estão viradas para vocês. Muitas vezes, não é? Nós, quando estamos em público, não é? Nós dizemos boa tarde, não é? E nós esperamos o feedback e voltamos a dizer boa tarde, não é? Como o tom mais alto, e nós começamos a receber mais feedback e ainda voltamos outra vez a reafirmar o boa tarde, até que toda a gente se cala, não é? Faz silêncio na sala e aí a gente tem a atenção. Vocês vão estar em público quando há burburinho na sala, devem dizer ali 2 ou 3 coisas para que as pessoas se calem, não é? Chamem a atenção, façam para depois começarem a falar. E confiança, nós falamos aqui muitas vezes, mas é essencial que vocês sintam confiança e se sintam de uma forma bem. Também vocês vão ver que conseguem que a vossa apresentação seja um sucesso. Depois, na execução, temos a motivação. Quando, por exemplo, nós pedimos no final, às pessoas que nos façam perguntas, elogiem sempre a pergunta que foi formulada. Digam, obrigada por ter feito essa pergunta, vamos aprofundar mais esse tempo. Muito bom o seu ponto de vista. Se houve outra pessoa que começou a responder, também elogiar essa pessoa que começou a responder. E formular questões que permitam a participação. Ou seja, vocês darem para que as outras pessoas fiquem com aquela dúvida e que despolete, não é? Desenrole a participação das outras pessoas. Não é? Isto cria motivação, cria com que a nossa mensagem está a ser passada para o receptor e que depois o receptor também transmita uma mensagem para nós. Não é? Então há ali um vai e vem e as pessoas a sentir que estão a participar, não é? Ficam muito mais emotivas e ficam muito mais descontraídas e abertas. A postura e o movimento. Quando estamos em palco, não devemos estar no mesmo sítio, não é? Devemos mostrar energia, mostrar entusiasmo, movimentar-nos, andar de um lado para o outro, com gestos, não é? Pausados, harmónicos. Não devemos fazer movimentos bruscos, que as pessoas assustam-se, não é? E depois a coisa não corre bem. Manter sempre uma atitude calma. Pode estar a cair o palco atrás, mas nós temos que tentar ter uma presença pessoal, mas com modéstia, não é? Não devemos colocar o nariz para cima, empertigados, e eu é que sei porque estou aqui em cima, mas
mas pronto, não é? Então devemos ter modéstia. E nunca devemos recuar, não é? Se nós estamos a recuar no sentido, se nós estamos a avançar num tema, nós devemos dar continuidade a esse tema, não devemos andar para trás, não é? E sempre ir para a frente. Na execução, aquilo que acontece, que eu já falei há pouco, é devemos, não é, manter o contacto visual, não olharem para o chão, à tela. Tentem que na vossa apresentação presencial tenham um computador à vossa frente para vocês não estarem a olhar para trás. Façam contacto com todas as pessoas que estão à volta. Não olhem para o relógio. Tentem sempre que haja uma pessoa que vos vá mostrando quanto tempo falta ainda para o fim. Se vocês, por exemplo, tiverem uma apresentação de 1 hora, não é? Então, tenham ali uma pessoa... falta meia hora, faltam 20 minutos, tenham esse apontamento, não se concentrem nos rostos dos amigos, mas é bom que no início vocês comecem a olhar para eles, para descontrair. Agora, peçam a começarem a fazer caretas e para que não comecem, não é, também a fazer olhinhos e a fazer caras, que é para a gente se desconcentrar, não é? E não se esqueça dos órfãos. Os órfãos são as assim separadas numa ponta e no outra, que não sabem se estão assim, que não estão bem integradas no meio do grupo, não é? Mas que estão assim naquelas pontas separadas. Tenham atenção a isso e mantenham o contacto. O tom de voz é importante. Falar de forma espontânea, natural, modular, falarem com simplicidade, com clareza, não precisam de utilizar palavras que custam, quando nós dizemos aqui em Portugal 10 tostões, não é? Não precisam de utilizar palavras muito caras, muito elaboradas, porque todas as pessoas têm que compreender, o público que está do outro lado tem que compreender, vocês não sabem muitas vezes quem são, não é? Então têm que compreender tudo. Respirem e relaxem, ok? Respirem apropriadamente e relaxem. Mesmo no palco, vocês façam um esforço para relaxar. Aqui, por exemplo, eu estou aqui, não é? De vez em quando eu faço aqui um esforço e relaxo e vou-me endireitando na cadeira e vou fazer pausas, não é? Que é para aqui, quando às vezes eu começo a ver que as minhas palavras estão a sair mais rápido, não é? Então eu faço uma pausa. Utilizem, mais vale ficarmos calados do que estarmos a dizer esteira, não é? Então, mesmo que a gente se cale, fique sem voz, não é? Fique sem som a sala, mais vale isso do que nós estarmos a prolongar. Utilize as pausas para nos deslocarmos, não é? Em palco. Elas dão tempo para nós organizarmos as ideias, não é? E aguarde, nós estamos em palco e nós queremos uma reação do público, mas a gente tem que esperar por essa reação do público, não é? Ou um bater de palmas, ou um levantar um dedo para fazer uma pergunta, não é? Então temos que também dar tempo a que as pessoas percebam aquilo que nós estamos a querer, não é? Então essas pausas devem ser feitas. Comunicação verbal. Utilizar corretamente as expressões verbais. Não utilizar expressões do tipo conseguiram entender-me? Fui claro? Consegui explicar-me? Não é? Isso distrai as pessoas. Rompam frases no meio. Quando alguém está a fazer uma pergunta, é a pior coisa que vocês podem fazer é interromper aquela pessoa a falar, não é? A pessoa fica desconcentrada, as pessoas não gostam de falar, gostam de ter o seu tempo de antena e evitem os vícios da linguagem. Este, para mim, é o pior ponto, que me dá muita dor de cabeça a evitar, né? Os ok's, então, o né, certo, esse tipo de expressões. Eu utilizo muito ok, acho que hoje não utilizei muito, mas muitas vezes é a minha bengala para eu organizar as minhas ideias e continuar e prosseguir a minha apresentação. Quando vocês abrirem o espaço para perguntas, estabeleçam a forma e o momento adequado, não é? Vocês não podem abrir perguntas e respostas no início de uma palestra, não é? Tem que ser sempre mais no final. Aproximem-se do interlocutor para o encorajarem, não é? Então uma pessoa, vocês vão lá,
peguem-lhe no braço, não é? Encorajem, põem a mão no ombro, encorajem a pessoa a falar. Ouça e observe a pessoa que estiver a falar, para vocês perceberem. E depois, o que é que nós temos que fazer? Temos que nos virar para a plateia, não é? E responder para todos. E quando essa pergunta não foi bem ouvida por todos, nós devemos repetir a pergunta que foi feita. E utilize a pergunta para aprofundar mais o assunto, não é? Se uma pessoa fez aquele tipo de pergunta, não é? Então nós devemos aprofundar mais aprofundar o assunto. Seja breve e competitivo, não é? Ali também não vale a pena estar a arrastar muito as coisas, mas devemos ser casos em que outra pessoa faça outro tipo de pergunta, não é? As expressões faciais, devemos ter atenção com elas, não é? Não devemos não devem ser utilizadas, mas, como é lógico, nós devemos ter expressões faciais. Se estamos a falar de um tema poderoso e que nos traz não é? Muitas vezes eu analiso muito os jornalistas que estão a apresentar o jornal. Então, às vezes, a notícia é caótica, não é? É a pior coisa do mundo e eles estão com um sorriso nos lábios. Aquilo faz muita. Eu não digo para eles estarem também a chorar, mas acho que uma certa postura em relação ao tema da altura deve ver-se na nossa cara. E na altura que forem, utilizem de uma forma criativa, não é? Para encerrarem todo o assunto. Podem escrever o vosso nome, o vosso e-mail para que as pessoas vos contactem a pedir ajuda e verifiquem nessa altura então as expectativas, não é? Comecem a receber os feedbacks das pessoas que elas vos estão a passar. Agora vamos àquilo que nunca se deve, aquilo que se deve evitar por completo. Às vezes eu sei que é difícil, mas devemos ao máximo eliminar estas atitudes. Andar nervosamente de um lado para o outro. Se nós andarmos muito rápido em cima do palco, nos desconcentram-se. Ficar com as mãos nos bolsos ou na cintura, ou escondê-las atrás do corpo, não mostramos a forma confortável como nós estamos. Excesso de mímica facial, não é? Nós devemos sim sorrir, mas também não é? Fazer aquelas caras que estão ali naquela imagem. Andar sem sair do lugar. Aquelas pessoas que estão sempre no mesmo sítio, que andam para a frente e para trás, dão um passo para a frente, dão um passo para trás. Não é? Então nós devemos, se existe um palco, nós devemos percorrê-lo todo. Não quero que andemos a fazer uma maratona, não é? Mas nós devemos percorrer o palco todo. Ficar estático ou sentado o tempo todo não é bom. Virar as costas para os ouvintes. São eles as pessoas que estão a receber a nossa mensagem, não é? Então não devemos virar as costas. E posicionar um recurso, ou seja, não sabermos utilizar por exemplo, o comando para passar os slides, não é? Tudo isso nós antes devemos saber, devemos perceber o que é e devemos utilizá-los corretamente. Gesticular descompensadamente ou em desacordo com a fala, não é? Expressões de tédio, raiva ou desinteresse devem ser eliminadas. Como se estivéssemos cansados. Aquilo. Não é? Não se deve fazer isso. Não nos devemos apoiar em imóveis ou escondermos atrás de objetos. Não é? Devemos estar presentes e com uma figura presente. Segurar objetos desnecessários. Se uma garrafa de água, por exemplo, existem às vezes pessoas que agarram-se na garrafa de água para terem ali uma muleta, devem evitar segurar esse tipo de objetos e mexer no cabelo o tempo todo. Isto para nós mulheres, e então especialmente as pessoas que têm o cabelo comprido, é um bocadinho difícil, mas devemos ao máximo evitar estar sempre a mexer no cabelo. Vestir-se de uma forma inadequada. Tenham atenção. Fumar, as pessoas que fumam, tenham atenção, mesmo antes da apresentação, se depois vocês forem dirigir, há sempre o fumo envolve, há sempre o cheiro, então tomem atenção. Se estamos a falar então em público, devem por completo evitar as pastilhas elásticas e os repousados. Não é? É um X.
falar com a voz muito baixa ou muito alta, devemos adequar o nosso tom de voz à sala onde estamos, falar lentamente ou com pausas aconselhável, falar depressas também não é aconselhável, gaguejar, eu sei que às vezes é impossível que todos nós em determinada altura gaguejamos, não é? Mas uma pessoa que gagueja muito, então não é eficiente na forma como está a comunicar a sua mensagem. E se as coisas correrem mal, olhem, se as coisas correrem mal hoje para mim, o que é que a Paula, ela mora aqui ao pé de mim, eu até vou à casa dela, não é? E peço mil e uma desculpas e peço para que ela me dê outra oportunidade. Pelo menos pode-se aprender como não fazer as coisas da próxima vez, não é? Há sempre que tirar um ponto positivo em tudo aquilo que nós fazemos. Por pior que passe, não é? Por pior que esteja a correr, nós devemos positivo. E se as coisas correrem muito, muito mal numa apresentação, então vocês já sabem o que é que devem evitar na próxima, não é? Só o emissor sabe o que queria dizer e nós é que sabíamos o que é que queríamos dizer e como é que nós queríamos que a plateia reagisse. Se a comunicação não verbal e emocional foi bem conseguida, então haverá de certeza unidade. Se eu falei com entusiasmo, se eu consegui que vocês ficassem aqui nesta sala quase há 1 hora, então pelo menos se a coisa correr um bocadinho mal, eu mereço mais uma oportunidade, não é? Para fazer melhor do que aquilo que eu fiz hoje. E se foi a vossa primeira vez, pedichem, não é o que eu estava a dizer, eu até vou à casa da Paula Garcia se as coisas correrem muito, muito. Uma oportunidade, peçam sempre uma oportunidade. Nunca o melhor pianista do mundo não é o melhor pianista do mundo porque tocou piano pela primeira vez em público, não é? Foram necessárias muitas a ele tocar, foram necessárias muitas horas a ele estar a praticar para depois um dia chegar ao estatuto, não é? De ser o melhor pianista do mundo. Então, vocês estão a fazer a vossa uma apresentação e se é a primeira vez, vocês merecem sempre, todos nós merecemos uma segunda oportunidade, qualquer pessoa. Dicas. Se é a vossa apresentação, no início vocês podem dizer, isto muitas vezes ajuda, porquê? Porque as pessoas dizem, coitadinha, nós temos que ouvir. Muitas vezes ajuda, outras vezes as pessoas, é a primeira apresentação, vou apresentar, vou começar aquilo que ela disse de mal para depois lhe dizer, não é? Mas geralmente as pessoas ficam com compaixão e até ficam agradadas e gostam. Nunca dizer que tive uma branca. Se tiver uma branca, tentem falar outra coisa, tentem avançar um bocadinho o assunto que depois a coisa chega até vocês. Na mesa, quando não sabe falar, ouçam. Ou quando há mais do que uma pessoa fazer uma apresentação, não é? Aquilo que vocês devem fazer é ouvir o que os outros estão a falar com muita atenção, porque isso dá-vos, é como os atores, não é? Dão as falas uns aos outros. Acontece também quando vocês estão numa mesa em discussão, não é? Ou a tratarem de um assunto. Ouçam. Tratem toda a gente com respeito, principalmente quando houver divergência. Eu posso vos dizer que eu às vezes sou assim um bocadinho. Se as pessoas não estamos os dois do mesmo lado, não é? Eu às vezes passo-me e perco um bocadinho a cabeça. Então há que controlar respeitar a outra pessoa. Todos nós somos livres da nossa opinião e por isso é que o mundo não tomba, não é? Por isso é que o mundo não cai, porque existem sempre pessoas a pensar de uma forma diferente, a fazer de uma forma diferente da cor azul, não é? Existem pessoas que gostam da cor azul, existem pessoas que gostam da cor amarela e por aí adiante, não é? Por isso é que o mundo não tomba. E as divergências fazem com que as pessoas se desenvolvam e encontrem outras soluções para aquele problema. Então, são boas. E, por fim, nesta altura que eu vou abrir a perguntas e respostas, se alguém tem uma dúvida que eu possa ajudar a esclarecer, ok? Eu estou completamente à vontade. Só vos dizer que realmente vocês têm que querer muito, ok? Vocês têm que dizer, eu tenho que ser capaz.
é porque vocês estão a começar ou já estão, não é, no internet marketing. Então, de uma forma ou outra, aquilo que a Paula dizia, ela roubou-me as palavras no final. De uma forma ou outra, nós temos que nos expor. E nós começarmos a conhecermos primeiro a nós e a querer assunto, e é importantíssimo, e cada um de nós tem que se expor. Se tu queres ser um bom internet marketer, ou se tu queres ser uma pessoa que chega ao topo na tua companhia de marketing de rede, tu vais chega ao topo do plano de compensações, não é? Do plano de carreira da sua empresa, sem antes passar pelo palco. Desenganem-se, ok? Então, quanto mais depressa vocês passarem por esta aventura, e vocês vão ver que é uma aventura, é super especial, depois vão ter montes de histórias para contar, quanto mais depressa melhor, ok? Então, um beijinho grande para todos, um forte abraço e... Fantástico, muito obrigada, Bia, por esta excelente partilha. Eu tenho realmente o privilégio de conhecer a Bia e sei bem as dificuldades pelas quais ela passou ao longo do tempo para ir vencendo os seus medos, para ir vencendo as suas dificuldades de falar em público, e estás cada vez melhor, estás de parabéns, e portanto podes vir à minha casa, tomar um cafezinho quando tu quiseres, mas não será com certeza para me pedires uma segunda oportunidade, terás todas as oportunidades que quiseres, porque estiveste lindamente, e portanto acho que estamos todos muito agradecidos, e acho que a Bia merece um grande aplauso, um grande clap de todos nós. Eu tomei realmente muitas notas, há aqui imensas coisas que todos nós temos a aprender. As tais bengalas, eu própria as tenho, reconhecias. Agora lembrei-me de uma série delas, não é? Nós temos a tendência de nos agarrarmos a 2 ou 3 expressões quando estamos aqui meio aflitos sem saber o que dizer, para encaminhar as ideias, mas realmente são de evitar, e toda a preparação que realmente nós devemos ter antes de uma apresentação é essencial. É essencial para que tudo corra bem, e é essencial para que nós estejamos confiantes quando vamos fazer essa apresentação, seja em cima do palco, seja numa conferência, seja para prepararmos um vídeo, seja o que for. Nós temos que conhecer muito bem o nosso tema e temos que ter preparado tudo muito bem, não é? Ver se as coisas estão a funcionar, se a câmara está ligada, etc., como nós fizemos. Então, a preparação, acima de tudo, transmite-nos a confiança que necessitamos para que depois as coisas corram muito melhor. E acreditem, a pessoa que ganha mais ao fazer uma apresentação é quem apresenta, não é quem ouve, porque todo o treino, toda a preparação que tivemos enriquece-nos, é um desafio que temos que superar para procurar informação, tal como a Bia disse, ela foi à internet procurar mais coisas para poder apresentar aqui, então de certeza que ela aprendeu muito ao se preparar para fazer esta apresentação para todos nós, e portanto também agradecemos muito à Bia por isso e por esse esforço e por toda essa dedicação. O sucesso vem, apenas 20% do nosso sucesso vem do talento, ok? Os restantes 80% vêm da exposição, e portanto quem não se expõe, quem não se envolve, não se desenvolve. Ok? Fica aqui novamente o desafio para todos vocês que estão aqui nesta sala: desafiem-se, exponham-se e subam a este palco, e teremos todos aqui muito prazer em vos ouvir. Por mim foi tudo, agradeço mais uma vez imenso à Bia por ter feito esta partilha com todos nós. Um grande beijinho, um grande abraço, uma excelente semana para todos vocês, e até à próxima segunda-feira em mais uma noite de Magnet Stage. Tchau, tchau!